E aí, turma, seja muito bem-vindo no canal mais uma vez. Hoje eu vou mudar aqui um pouquinho a estrutura da aula. Para vocês que estão seguindo a gente aí no canal, eu acredito que vocês já têm o nível de conhecimento para poder absorver essa aula hoje, que vai ser bem curta, mas bem prática e objetiva também, tá? Hoje eu não vou trazer o material de apoio e a gente vai falar hoje sobre é o processo ou é o molde? Como descobrir a origem da rebarba, né? O títulozinho é chamativo, mas o objetivo aqui hoje é, às vezes lá no chão de fábrica, no dia do tryout para validação do molde do produto, gera essas perguntas, né? A peça está com rebarba, é um processo mal definido ou é um problema de folga no molde? Então existe uma metodologia, existe uma maneira bem simples de você identificar e isolar essas causas para você responder essa pergunta e poder até fazer um relatório de tryout mais assertivo, né? Uma vez que você não saiba essa causa raiz, você acaba gerando um relatório de tryout de correções do seu molde para validar aí para sua manufatura de maneira errada, né? Então, no início lá da validação do seu processo, quando você recebe o molde, esse molde vai para a máquina e é essencial que você faça a evolução do preenchimento gradativamente, tá? Algumas peças têm suas particularidades e pode prender no molde. E aí eu recomendo que você utilize algum aparato aí, algum estearato de zinco, algum desmoldante para que você faça essa evolução sem ter dor de cabeça aí, sem que os ferramenteiros fiquem bravos com vocês aí, precisando tirar as peças presas, tá? Tem peças que têm essa particularidade, se ela não preenche, ela não tem estrutura para ficar no macho, para que ela desmolde da fixa, então ela prende. Então bastante atenção nisso. Se for o caso da sua peça, usa algum recurso aí para poder desmoldar, tá? Mas o ideal é você começar ali a fazer as evoluções gradativas de preenchimento, até para você entender esse padrão de fluxo, ver se ele está condizente com o virtual, com a simulação, tá? Essa evolução gradativa da frente de fluxo, além de você entender como o padrão de fluxo funciona, você já vai identificando as formações e posições das linhas de emenda, as regiões de restrição ao fluxo que pode dar falha, tá? Mas aí você vai fazendo isso passo a passo, então 10%, 20%, 30%. É claro que não precisa seguir exatamente o que eu estou falando, mas é um percentual ali, step by step, só para você poder estudar o preenchimento da peça. Então 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nunca utilize o 100. Tem a aula aqui explicando o porquê de nunca utilizar 100% da cavidade preenchida para a transição da injeção para o recalque. Assista a aula lá, é bem interessante, vai aumentar a vida útil do seu molde e da sua máquina, tá? Então você vai fazendo essa evolução gradativa, tá? Se em um determinado momento dessa evolução gradativa, somente na fase do preenchimento, em alguma região já apresenta rebarba, a constatação é que o problema é o molde. Existe alguma folga no molde que não deveria existir, tá? Falha de rebarba é o excesso de plástico na cavidade, tá? Se ela aparece ainda na fase de preenchimento, você nem entrou na segunda fase, que é o recalque, é um indicativo muito prático de que você precisa corrigir seu molde, tá? Então, às vezes lá no pé da máquina abre-se longas discussões, o ferramenteiro defendendo dele dizendo que é processo e o processista defendendo dele dizendo que é molde. Então, para responder essa pergunta, que é uma pergunta que encerra as discussões, né? Para que vocês trabalhem em conjunto e resolvam o problema, essa evolução gradativa e a avaliação do produto é a melhor forma. Então, se a peça falhou antes mesmo de a gente entrar na fase do empacotamento ali, do recalque, é óbvio que existe uma folga no molde que precisa ser corrigida, tá? Do outro lado, se você está definindo o processo de injeção, você fez lá uma transição legal, lá em 98, 97, 96, depende aí da peça, antes do 100% da cavidade preenchida, entrou com recalque, recalcou,
A um nível de recalque específico, essa peça está ok, sem micro rebarba na linha de fechamento, sem nenhum tipo de rebarba em outros detalhes. E aí, por algum motivo, por exemplo, dimensional, você precisa apertar um pouquinho mais no processo e surgem rebarbas, o problema é o processo. Porque você tinha uma peça boa, eu tô assumindo aqui que esteticamente ela tá boa, os rechupes estão bons, ela tá uniforme, só que por algum motivo ela ficou menor. A contração do molde pode ter sido definida de forma errada ou ficou fora do que deveria para atender a spec dimensional. E aí você precisa usar o processo para fazer esse contorno e entregar a peça dentro do dimensional. E neste momento as rebarbas aparecem, é o processo, tá? Então, de maneira bem prática e objetiva, é isso. Evolução gradativa. Antes do recalque apareceu rebarba, corrija seu molde. Depois de uma peça esteticamente aprovada, com o nível de recalque correto, utilizado até o fechamento completo do gate, tudo certinho, você precisou um nível um pouco acima para correção dimensional, apareceu rebarba, aí é o seu processo, aí você está no limite, tá bom? Então hoje nem precisa de material de apoio. Se você tiver alguma dúvida do que eu disse aqui, tem muitas aulas aí para trás, inclusive dizendo o porquê de não utilizar 100% da cavidade preenchida no momento da comutação. Fechou? Fiquem com Deus, bons estudos e aguardem mais aulas aí.